Como é que você lidou com a... Eu nem sei se esse é o termo, mas eu acho que ele cabe muito bem. Com essa espécie de humilhação, cara. Porque é o seguinte, até um determinado momento, você tem na tua sala, na frente da tua sala, na sala de espera, 12 vendedores das fábricas, todos eles puxando o seu saco. Ô, seu Beirão, vim trazer um brinquedinho pro senhor. Vai viagem, não sei o que. Todo mundo puxando o seu saco. Campanha aí. Cara, o Beirão tá vindo aí. Eu vou levar ele pra almoçar. No dia seguinte, você é um... bosta. Muito bem, mais um Leadercast. Eu sempre começo contando como é que o meu convidado veio parar aqui. Um caso antigo, né, cara? Pois é. 30 e cacetada. 30 e porrada se de não anos. for 40. É por aí. Se não for 40, hein? Trabalhamos durante muito tempo no mesmo mercado, né? A vida vai, a vida vem. O cara resolve virar podcaster. Nós vamos falar sobre isso. Me faz um convite, lá vou eu no podcast dele e falei, pô, que história maravilhosa, eu quero ele comigo lá, então convidei, aqui está. Só tem 3 perguntas, que são as únicas que você não pode chutar. Vou tentar, hein? O resto você pode inventar à vontade. Essas 3 tem que ir na lata, tá? Seu nome, sua idade e o que você faz. Eu sou Antônio Beiran, eu tenho 64 anos, portanto bem mais jovem, Luciano, que você, né? Bastante mais jovem. E eu sou empresário, eu tenho uma empresa de distribuição de autopeças, que é de onde você veio, de onde nós nos conhecemos, né? Você é um empreendedor do segmento de autopeças. Sim, comecei como eu empreendedor, né? Como Sim. eu presa. Sim. E agora eu sou empresidiário. Você começou há pouco tempo, não faz? Faz pouquinho tempo, né? A empresa tem 45 anos. 45 anos. Como é que é o nome dela? GIB. G de gato, E comercial, B de bola. GIB. E trabalha com autopeças em que segmento? Autopeças na mais parte de suspensão, o chamado undercar, né? Parte de baixo do carro. Sim. É nossa especialidade. Você está falando uns termos aí que estão me começando a florar em mim. O animal das autopeças que... Quem conhece a minha história sabe, cara. Eu fiquei 26 anos na Dana, lá que a gente se cruzou pela primeira vez, né? E desde 2018 eu tô fora desse mercado, mas não tô fora, eu tô fora com o pé lá dentro, né? Mas aí, quando eu saí de lá, eu passei a inventar moda, né? Mas é sempre bom encontrar a turma. E foi uma satisfação, porque eu tive lá outro dia, ele montou um podcast, né? ATM. ATM vem de automotivamente. Automotivamente Cast. ATM é o apelido que a gente colocou, né? Sei. Você nasceu onde, Beirã? Eu nasci em São Paulo mesmo. Capital aqui? São Paulo, capital, no Ipiranga. Aqui. Tava ali no Ipiranga? E vivi minha vida inteira aqui, sou de São Paulo, raiz mesmo. Sim. Né? E pelo mercado, visitei o Brasil inteiro, tive algumas oportunidades de sair de São Paulo, avaliei aí algumas vezes, mas lá a gente tem. Você também, né? Você é paulista pra valer. Eu sou de Bauru, né, cara? Eu sou do interior, né? Então eu sou paulista, eu não sou paulistano. Eu sou do interior, eu sou de Bauru, vim pra cá com 18 anos de idade pra estudar no Mackenzie e depois ver o que ia fazer da vida, né? Nunca mais voltei, cara. Esse ano aqui, nós estamos em abril, né? Mês passado eu completei 50 anos que eu tô em São Paulo. Cara, a vida toda. Saí de Bauru com 18, então 50 eu tô aqui, então eu já sou muito mais paulistano do que qualquer outra coisa. Eu saí de Bauru, mas Bauru não saiu de mim, tá? Então meu porta-porco continua aqui, muito obrigado. Por favor. Legal. Muito obrigado. Legal. Você tem irmãos? Tenho um irmão só, ele é 3 anos mais novo que eu, também por acaso está no mercado de autopeças. Tá com você ou ele tá tem, no... Não, ele tem uma empresa ele importa pivôs e terminais, que você conhece bem essa linha, né? Opa. E ele tem uma indústria que ele produz alguns kits automotivos, umas soluções automotivas. Ele também, assim, nós dois seguimos os passos do nosso pai, do nosso falecido pai. Essa é a próxima pergunta, né? O que seu pai e sua mãe faziam? Isso, meu pai era um representante comercial. Essa posição está um pouco extinta hoje, nessa essa profissão. Hoje é mais o pessoal é mais contratado pela empresa, né? É que nem petit gâteau, entendeu? Você troca o nome e cobra mais caro. Exato, mais ou menos isso. E ele era um representante comercial, representava uma indústria muito importante da época, que hoje faz parte do grupo Fras-le,
Você deve se lembrar, a marca era Lonaflex. Claro. Com certeza você sim, lembra. sim, Era sim. uma das líderes de mercado. Sim. E então ele era representante e quando eu e meu irmão, nós éramos molequinhos, né? Ele vira e mexe, ele convidava a gente para sair com ele, visitar os clientes. Então eu conhecia vários clientes dele, até que um dia, eu com 17, 18 anos, ele propôs para que eu queria trabalhar, eu queria fazer alguma coisa, não me sentia bem, né? Naquela época era assim, né, Luciano? A gente não se sentia confortável, né, em ficar dependendo dos pais. Você queria independência sempre, né? E aí um belo dia ele pegou, ele tinha uma carteira de clientes, né? Carteira, para quem não sabe, ele tinha uma região grande que ele atendia com vários clientes. E para dar conta de atender toda aquela carteira, ele se dedicava, lógico, aos maiores clientes. E tinha uma série de clientes menores que ele precisava de um preposto, que chamava na época, né? Ou, na época não, acho que até hoje existem prepostos, né? Sim. E aí ele me nomeou como preposto dele, ou seja, eu era o vendedor do vendedor. Que idade? Eu tinha 18, né? 17, 18. E no começo eu até ia de ônibus, eu ia 17 para 18 anos, depois logo consegui um carro e tal. E eu atendi esses clientes pequenos dele. É ali que o bichinho da autopeça se mordeu, eu né? comecei a gostar do negócio, comecei a ganhar um dinheirinho, até que logo em seguida eu consegui comprar um Chevette financiado em 36 meses, né? E eu dei um velhinho que eu tinha de entrada, e aí comprei um Chevette zero, cara, porra. Tive o meu também. Não é legal? Eu ganhei do meu pai, não foi minha... Era um sonho. É. Bom, aí o que aconteceu? Um belo dia a fábrica nos chama... Você tá voando já. Volta um pouquinho antes. Então vai. Eu sou entrevistado, eu esqueço. E não, mas vamos lá. Você quando você era criança, 7, 8, 9 anos, qual era o apelido que você tinha? Alemão. Eu tinha cabelo e meu cabelo era loiro. Então era o alemão. Antes deles irem, eles eram loiros. Eu tinha uma franja, eu não trouxe foto aqui, você não vai acreditar, cara. Uma franja bonita. Olha com quem você está falando. Eu fazia assim, ó. Pra tirar o cabelo daqui e caidão no ombro. E era loiro, cara, era bonitão. Aí acabou o cabelo. Já foi, né? E o que o alemão queria ser quando crescesse? Eu queria seguir os passos do meu pai desde sempre. Eu era muito fã dele. Eu gostava do que ele fazia. Eu via todo dia ele de manhã saindo com a pastinha dele, voltando à noite. E aí naquela época os pedidos ainda eram processados naquela base do carbono, lembra disso? Pô, né? Era o palm top, a palma da mão no topo do... Isso, não tinha nem fax, né? Então ele tirava os pedidos e tal, e assim, eu via aquele trabalho dele, eu gostava, e quando ele me levava junto, era algo de muito relacionamento, ia criando uma sintonia com os clientes, e meu pai sempre foi um cara muito comunicativo, e eu comecei a gostar daquilo, então a minha ideia era seguir os passos dele. Você sabe que depois que eu virei, até eu sair da Dana e virar palestrante, eu olhava esse segmento da autopeças, cara, isso é uma cachaça, né, cara? Você entra lá, você acaba. E é isso que você falou, todo mundo vira amigo de todo mundo, todo mundo se conhece lá, então você sai de uma fábrica, vai para outra, carrega junto. É muito legal aquilo, né? E aí eu comecei a me enfiar em outros segmentos. Então eu fui pro segmento do óculos, segmento da agro, segmento de venda, médico e tudo mais. Cara, todo segmento é muito parecido, né? Tem um grupo que se reúne em torno daquilo, aquilo era uma cachaça, e tem gente que passa a vida inteira lá, né? Sim. Mas o de autopeças é uma coisa maluca, porque ele lida com uma paixão, que é o carro, né? A coisa da paixão, que é o automóvel, né? E aquela ultra complexidade, né? Pô, eu lembro eu fui te visitar na tua empresa lá, cara. O que tem de part number lá dentro, o que tem de peça pra gente ir aprender a respeito, né? Como a venda desse produto é uma venda que exige que você tem que conhecer o produto, cara. Não é só olhar um rótulo, né? É o cara te contar uma história e você, cara, pera um pouquinho. É esse, mas não vá aqui, vá naquele outro lá, que é mais... exige uma especialização lá Muito. E já foi muito mais fácil, né, Luciano? Porque antes do Collor, né, nós tínhamos 4 montadoras aqui no Brasil, né? Então, e muitos dos carros dessas montadoras usavam a mesma plataforma. Então, por exemplo, um Gol tinha motor do Passat, que era igual ao da Paraty, que era igual ao da Saveiro. Não tinha susto, né, cara? Não. Embicava na oficina mecânica, o mecânico levantava o capô e não levava nem o susto. Exatamente, não levava susto. Quer dizer, hoje, depois que abriu o mercado mesmo, né, que assim, enxurrada de novas marcas, especialmente agora, né, que vem modelos híbridos e modelos elétricos, a complexidade do negócio
ficou muito mais sofisticado, essa é a verdade. Então a venda não é mais concentrada como era na nossa época inicial, e confesso que era muito mais fácil trabalhar naquela época, né? Eu lembro eu com o Santo Mauro lá, com os esquemas lá das oficinas mecânicas, e o cara contando, eu não me lembro quem era a oficina, ele estava conversando, ele falou, cara, de repente entra aqui um carro japonês, e a gente levanta o capô e não sabe nem aonde enfiar a mão, cara. Não tem nem lugar para enfiar a mão. Tem que partir do zero e descobrir tudo. Cara, para quem tá ouvindo a gente aqui agora, que essa molecada mais nova aí, eles não fazem ideia. Nós estamos falando do carburador, né, cara? A gente é da época do carburador. E quando o Collor faz aquela abertura dos portos lá, o Brasil vira de ponta cabeça do dia para noite. Não foi uma transição aos poucos. Não, cara. No dia seguinte tinha injeção eletrônica chegando aqui, carro importado, virou de ponta cabeça, né? E quando a turma fala que tá complexo hoje, cara, imagina essa virada que nós passamos lá. Esse pessoal, os mecânicos que nós tanto conhecemos, né? Com certeza o nosso ouvinte aí tem um carro e um dia quebrou. Sim. Né? Mesmo em período de garantia, você depende de uma concessionária para arrumar o carro, né? Mas é normal que uma família tenha, assim como existe o médico de confiança, existe o mecânico de confiança. Né? Esse pessoal teve que se especializar muito de lá para cá. Depois que você saiu do mercado, a coisa complicou ainda mais, né? Imagino. Já fazem quantos anos que você está fora? Ué, eu saí em 2008. Você ficou 26 anos no mercado, então, mas em 2008 eu saí da Dana, mas eu já estava fora do aftermarket desde 2004. Tá. Desde 2004, então 21 anos, cara. 21 anos. Cara, eu sou da época em que nós tentamos implementar um catálogo eletrônico e a gente desistiu porque não tinha computador no mercado e quem tinha não tinha um leitor de disquete. Então nós descobrimos que para poder botar um catálogo ia ter que botar um computador em cada loja. Na loja de autopeças. Olha só, cara, fala um absurdo desse hoje. O pessoal não acredita, cara, né? O cara vai. Eu falo para as minhas filhas que as lojas não tinham controle de estoque informatizado. Sim. Não tinha, era Kardex, lembra? Eu lembro. O jovem que nos ouve deve dar risada. Fala que porra esses velhos estão falando, né? Mas Kardex, cada vez que chegava material da fábrica, você dava entrada lá, entraram 200 pastilhas de freio, no número tal. Contado, né? Na unha. Aí todo final de dia você tinha alguém que era o kardecista, né? Sim. Que ele ia lá, kardecista hoje o pessoal que tem da religião, né? Mas naquela época era o cara que dava baixa em tudo aquilo que vendia ao longo do dia. Era uma loucura. E era assim que as poucas lojas que tinham controle de estoque, a maioria era no olhômetro. Sim. Então era uma zona, né? Mas enfim, eram momentos legais, né? Bom, cara, chegou aqui, né? Divertido. Chegou aqui, chegamos até aqui. E eu me lembro que naquela época era uma tremenda discussão sobre quando é que o Brasil chegaria na produção de 3 milhões de veículos por ano. Lembra disso? Na virada do ano 2000, o Brasil estaria produzindo 3 milhões, todo mundo estaria olhando para cá. E os caras viriam para cá. E vieram, né, cara? E depois do Collor foram 18 montadoras que se instalaram aqui. Então, para quem estava acostumado a lidar com 4, de repente. Agora são 22, né? Cara, que loucura, né? E fora as que vem importado, que não tem planta aqui no Brasil, especialmente agora, nós falávamos há pouco, né? Que esse problema hoje que os Estados Unidos fechou a fronteira lá, praticamente fechou com a China, sobretaxando os produtos dele. Imagina que os Estados Unidos era o maior consumidor de autopeças da China. Né? Imagina, a China vai vir agora para o Brasil, vai vender com aqui. Tudo, vai vender aqui. Vai trocar por soja. Isso aí, tanto carro quanto autopartes, né? E a gente imagina uma transformação grande de mercado. Uma das tantas que nós já passamos, e eu aprendi uma coisa: você não pode sofrer por antecipação, né? É verdade. Isso não está sob nosso controle, a gente não tem. O que a gente pode fazer? Nada. É uma adequação de mercado. Outro dia eu estava tendo uma discussão com alguém, nós estamos falando sobre IA. Né? Porra, porque a IA vai vir aí, a IA vai ser um horror, porque todo mundo vai perder o emprego. Aí eu falei para os caras, bicho, quando eu entrei no mercado de autopeças, em 1982, talvez eu erre aqui, pode ser que eu erre no número absoluto, tudo, mas no conceito eu vou acertar, tá? A Volkswagen talvez fosse uma das maiores empresas do Brasil, se não fosse a maior empresa do Brasil, e tinha, se eu não me engano, 80 mil funcionários. Né? Quando eu saí da Dana, em 2004, em 2008, a Volkswagen tinha acho que 20 mil. De 80 mil, de 82 para 20 mil em 2004. Isso dá quanto?
Dá 18, 20 anos, 22 anos. 22 anos. Para onde foram os 60 mil que sumiram em 20 anos? O que aconteceu com isso? Isso não é um desastre, cara? Claro que é, de 80 mil, quer dizer que 60 mil caras perderam emprego, sim senhor. E com 20 mil ela produzia mais e melhor do que com 80 mil lá atrás. Mas 60 mil vagas desapareceram. Onde foram esses caras? Foram para outros lugares, cara. Foram trabalhar com outras coisas. Então, a gente está discutindo isso e falando, cara, a IA está vindo, mas do mesmo jeito que ela vai liquidar com determinadas posições, ela vai abrir espaço num monte de outras. Oportunidade para outros tantos. E daqui a 5 anos nós vamos ter... Eu sempre brinco... Quando é que eu imaginei na minha vida que eu ia parar o carro num farol e vinha um cara me vender pendrive? E lá atrás. Power bank. Que isso, cara? Capinha de celular. Esse mercado não existia 3 anos antes, né? Então... O mercado de serviços cresceu muito, né? E continua crescendo. Sim. Que na nossa época não existia muito isso, né? Então era mais a indústria, comércio, distribuição, né? E mão de obra bruta, assim. Mas o setor de serviço vem crescendo numa velocidade com o advento da tecnologia crescendo do jeito que está. IA agora. Né? A verdade é assim, o otimista entende que a IA vai facilitar o seu trabalho. Sim. E o pessimista entende que a IA vai tomar o emprego dele. Sim. Né? Eu prefiro estar do lado do otimista, cara, e fazer uso das ferramentas e jogando o jogo. Minha palestra do meu Everest tem um momento, quando eu estou lá no final, que eu estou fazendo minhas reflexões, que eu falo o seguinte, cara, antes de ir para lá, eu levei 1 ano me preparando. Né? Em 1 ano eu percebi uma coisa importante, eu só conseguiria voltar vivo de lá se eu entrasse naquela viagem usando o pensamento lógico. O pensamento lógico, quando eu olho, analiso, peso as coisas, me traria vivo de volta. Porém, se eu usasse esse pensamento, eu nem embarcava no avião e ia para lá. Era tanto risco que eu nem saía de casa. Né? Eu só conseguiria ir se eu deixasse o pensamento lógico aqui e abraçasse o pensamento criativo. Esse aqui é o sonho, eu invento e faço. Então, quando eu consegui migrar, não abandonei um, mas o drive foi o outro, né? Eu consegui fazer a viagem, isso é uma maravilha. Daí eu falei, então são 2 pensamentos diferentes que você escolhe. Tem gente que olha o mundo com pensamento crítico e tem gente que olha o mundo com pensamento criativo. O mundo é o mesmo, mas as definições, as escolhas, os dois são completamente diferentes, cara. Então, eu me lembro, Luciano, nessa palestra tua, eu acho que foi a primeira, se eu não estiver enganado, né? Eu sou entrevistado e eu vou afirmar alguma coisa aqui, mas a palestra sua, Meu Everest, sim, que eu tive a oportunidade de assistir, eu não me lembro se foi na Fiesp, não vou lembrar agora, sabe, mais de 20 anos atrás, né? Bem mais de 20. E eu me lembro que você fazia essa comparação. Você falava, porra, tem 2 maneiras, né? Ou eu vou encarar isso aqui usando situações imprevistas, eu vou lidar bem com elas, ou eu não vou sair do lugar. E você queria tanto fazer, fez e te trouxe uma experiência maravilhosa. Né? O importante é aquela história, cara, o mundo é o mesmo. A tua reação, isso de novo, eu sempre falo aqui, a turma enche o saco, isso é estoicismo, cara. Não interessa o que acontece com você, interessa como você reage ao que acontece com você. Exato. Então é aquela história, estamos num momento aqui em que vão acontecer mudanças brutais, pode ser pro bem, pode ser pro mal. Eu prefiro estar na turma que acha que vai ser bom. Eu também. Que acha que vai ser uma ameaça ao que eu estou fazendo, eu vou ter que me virar para arrumar um jeito novo. Embora, né? Como baby boomers, né, nós temos que ficar esperto com isso, né? Que para a gente se adequar, a gente tem um pouco de dificuldade, né? Mais desafiador para a gente. Toda a geração, né? Nós somos da geração. Cara, olha a nossa geração, minha e sua. Você é muito mais novo que eu, 4 anos, né? Nós viemos da máquina de datilografia para IA. Exatamente. A gente teve aula de datilografia, cara. E estamos na IA. ASD. A gente veio eu fui ver uma televisão, não porque eu não era pobre, eu era da classe média, normal. Eu fui ter uma televisão na minha casa com 9 anos de idade. Que quando a televisão chegou. Eu sou de 56, a televisão chegou no Brasil em 50, popularizou em 59, 60. Eu fui ver uma TV. Acho que a vizinhança vinha assistir ainda. Claro, ficava a molecada toda na janela vendo aquilo lá. Imagina, cara, e isso vai passar daqui a pouquinho. É verdade. Quando a gente se for, não vai ter mais ninguém na Terra que passou por essa. Passou por isso tudo, né? Você vê que loucura, né? Que é eu não sei, é um privilégio. A gente está aqui sentado, gravando isso aqui, com o celular na mão, sabendo da raiz que nós temos. Olha de onde a gente veio, cara. Verdade. Olha que a gente.
Passou lá atrás. Aproveitando o gancho, vamos voltar lá atrás. A gente divaga. Bem-vindo ao LeaderCast, tá? A gente dá a volta. Obrigado. Você foi com seu pai, então, começou a trabalhar ali, mas bateu em você em algum momento a ideia de que aquilo seria o teu futuro, que era lá que você ia ficar? Você foi estudar para se formar em alguma coisa que fosse útil para aquele segmento lá? O que você fez? Aconteceu assim, Luciano, logo que eu comprei aquele Chevette em 36 parcelas, né, que eu troquei o velhinho, tinha um Chevette velho, troquei por um novo. Sim. E isso era 1978, 79, por aí. O que aconteceu? Eu comprei um novo, né, dei o meu de entrada e assumi um carnezão de 36, porque eu estava ganhando para pagar aquilo. E imediatamente, acho que eu tinha pago uma parcela. Imediatamente após a compra, a fábrica nos convoca para uma reunião, onde o novo diretor comercial da época comunicava ao mercado que a partir daquele dia, daquela data, os clientes que compravam abaixo de 300 jogos de pastilha de freio, de lona de freio, né, não seriam mais atendidos diretamente pela fábrica, e sim pelos distribuidores das fábricas. Para o meu pai, que era o representante, estava tudo bem, porque meu pai atendia os grandes varejistas e os distribuidores, né? Mas eu fiquei desempregado naquele momento, porque os meus clientes, todos eles eram pequenos, eram clientes que compravam 100, 200 jogos mês. Então dá uma pausa aqui para a turma que que está nos ouvindo e não está compreendendo muito bem. Então, a distribuição, não só em autopeças, em vários lugares, aí, ela tem aquilo que a gente chama de steps, né? Então você tem a fábrica produzindo um produto que tem que chegar até o carro onde o cliente vai colocar. Então, da fábrica para o carro. Para chegar no carro, ela passa por onde? Né? Ela passa pelo então, distribuidor. tem fábrica que vende para um grande varejo, que vende para uma oficina, que põe no carro do cara. Isso. Né? 2 steps. Fábrica, varejo, direto para a aplicação. E tem fábrica que vende para um distribuidor, um grande atacadista, esse cara vende para a loja e a loja vende para o mecânico. Então são 3 steps, né? E isso aí define vários segmentos. O que aconteceu é que com o tempo as fábricas foram incorporando. Então, quando o cliente tem um varejo muito grande, ele compra direto da fábrica. A fábrica começa a atender direto. Direto o cara. E aí ela também tem, então ela tem os distribuidores, que é uma tremenda vantagem, porque logística, esses caras distribuem o Brasil inteirinho, dá muito menos trabalho. Claro. Então, no caso, depende de onde você está, você pode estar nos 3 ou 2 steps ali, né? E no teu caso, quando eles definiram que cliente pequeno era do distribuidor, você não tinha mais. Aí eu vinha voltando, nós tínhamos ido com um carro só para a reunião, né? Eu na volta com meu pai dirigindo, eu falei, pô, pai, eu tô desempregado. Né? E meu pai falou, cara, isso faz parte da vida. Eu falei, pô, acabei de comprar o carro. Ele falou assim, eu falei para você não comprar nada a prazo. Isso acontece, né? Estabilidade não existe. E, bom, aí eu cheguei em casa, pensei, fiquei num mau humor, né? Mas ao mesmo tempo eu comecei a pensar, falei, pô, esses todos os clientes que compram de mim, eu devia ter uns 70 clientes que eu atendia, e cada um comprando em média, 200 jogos por mês, um exemplo, né? Todos eles iriam migrar para alguns distribuidores que tinham, ou iriam mudar de marca. Porque a Lonaflex, ela tomou essa posição, mas outros fabricantes concorrentes iriam eventualmente continuar atendendo pequenos volumes. O que eu imaginei? Eu falei, ou eu mudo de fábrica, eu vou buscar uma representação de uma empresa concorrente, né? Ou eu vou pleitear a compra de 10 mil jogos da fábrica, que era um desconto máximo que eles davam, que era uma diferença muito grande do preço inicial, né? aquele desconto em escala. E se eu comprar 10 mil jogos, eu consigo distribuir para todos esses meus clientes e tal. Aí, resumindo a história, eu fui para a fábrica, pleitei a compra, aí o diretorzão falou, mas você é um moleque. Naquela época não tinha bullying, naquela época era assim, né? No pelo mesmo, né? O cara, você é um moleque, a fábrica não pode te vender, você vai abrir um CGC na época, né? Não era CNPJ. E você não tem histórico de crédito, você não tem nada. Agora, tem uma possibilidade, se teu pai avalizar as duplicatas, que não era nem boleto, era duplicata, né? Tudo bem, a gente pode te atender sim, mas seu pai tem que dar o aval.
Puta, fiquei tudo envergonhado, mas corri para casa, falei, pai, meu pai falou, tudo bem, vai, eu te dou essa força. Pô, e aí sim eu fiz o primeiro jogo, só que aí era uma eu presa. O que acontecia? A fábrica entregava, eu guardava lá o material no fundo da casa do meu pai, falei, pai, posso usar aqui? Coloquei umas prateleiras improvisadas lá. Você passou a ser um distribuidor? Eu era um distribuidor pequeno, era eu e eu, né? Eu vendia, eu entregava, e aí começou a história assim da empresa, cara. Isso foi em 1980, a gente inaugurou a empresa, né, com um CNPJ que dura até hoje. Então mês que vem completarão 45 anos. E aí de lona, eu tinha só lona num primeiro momento, só lona de pastilha de freio, aí eu comecei a comprar outros produtos que compunham a linha de freio, né? Sapata de freio, disco de freio, tambor de freio. Aí a casa do seu pai ficou pequena. Aí a casa ficou pequena, alugamos a casa ao lado e depois um galpão, e aí a coisa aconteceu até chegar aos dias de hoje. Outra história de empreendedorismo brasileiro, né? E o estudo, cara? Estudo então, no começo meu pai falou, era uma das condições, né? Ele falou, tudo bem, eu vou ajudar, vou te avalizar esses títulos aí, porque enquanto eu era representante, o vendedor, o preposto, eu tinha tempo para ir para a faculdade. Eu terminava meu último cliente e ia para a faculdade, né? Eu fiz administração de empresa porque, não me pergunta por quê, foi assim uma sorte, eu acho, né? Porque não sabia o que fazer, falei, pô, vou fazer administração de empresa. E estava fazendo. Tentei fazer uma faculdade boa, não consegui porque eu tinha que chegar no horário e nem sempre eu conseguia, né, Luciano? Porque como vendedor eu tinha que atender meu último cliente, não era o trânsito de hoje, mas às vezes tinha trânsito. Bom, resumindo, eu tentei fazer PUC na época e não consegui acompanhar no primeiro semestre. Eu mudei para uma faculdade muito importante, chama-se Faculdades Integradas de Guarulhos, FIG. Você nunca ouviu falar, né? Não. Nem eu. Você fez o que lá? Administração. Você fez administração então? Fiz administração, mas era bem mais tranquilo, eu podia chegar atrasado ou perder a primeira aula, algum amigo preenchia a lista de presença, aquela coisa de faculdade de quebrada, né? Mas eu consegui terminar a faculdade ali a duras penas, porque eu tinha que trabalhar, e a vida de empresário, quando começa, né, você tem que se dedicar muito, né, para dar conta de tudo que tem que ser feito. Teu pai não era um cara de posses? Não, ele era um cara de uma classe média, começamos tanto ele quanto eu, né? Meu primeiro emprego, menor de idade, eu guiava o táxi do meu tio, que naquela época a gente, é doideira falar isso hoje, né? Mas você lembra muito bem que a gente andava sem carta que a gente fala é sem habilitação. E carta de motorista, na época era carta de motorista. Carta de motorista. Meu tio tinha um táxi, ele trabalhava durante o dia, à noite eu pegava o táxi dele e dava uma voltinha. Tudo isso porque meu pai havia sido motorista de táxi. De motorista de táxi ele teve essa oportunidade como representante da Lonaflex, e lá ele ganhou bastante dinheiro, então nós tínhamos uma vida confortável, digamos, de classe média, acho que até alta. Por exemplo, o primeiro carro que eu ganhei, quando eu fiz 18 anos, meu pai me deu. Não era qualquer um, né, que conseguia fazer isso. Você está falando de 36 anos atrás. 6 anos atrás, cara. Quando dá isso aí, dá 1970. 70 e alguma coisa. 80, 1980. 80 foi quando eu montei a GB, foi um pouco antes, né? Eu montei a GB, eu já era mais velho um pouquinho. De qualquer forma, né? Mas enfim. Era bons tempos lá, né? Vem cá, você é um dinossauro então do dinossauro mercado, do mercado. Assim como eu sou também. Mas você era um dinossauro como... Enquanto você era um dinossauro como empreendedor, eu era um dinossauro como executivo, os dois no mesmo segmento. Né? Uma história de relacionamento interessante lá, com a gente visitando vocês e aquela coisa toda lá, né? Você assistiu uma mudança brutal em 45 anos, cara. O mercado, tirando a parte tecnológica, né, que a gente sabe que é uma revolução que, sei lá, um dia alguém vai ter que fazer um tratado sociológico para mostrar o impacto que a tecnologia trouxe no negócio, né? As relações mudaram também. Muito. Mudaram bastante, né? Então, eu lembro que a gente senta para conversar e lembra com carinho dos nomes da turminha da época, que eram amigos, cara. Bobeou, tem um churrasco aqui, tem um churrasco ali, tinha uma relação que saía do comercial e virava uma relação de amizade profunda, né? E aí, cara, isso continua, isso se perdeu, desde que eu me
afastei? O que houve? Tá todo mundo com pressa? Como é que tá? Continua, Luciano. É um mercado bastante particular, assim, né? Ele mantém ainda essa coisa do relacionamento, eu gosto muito. Semana passada, por exemplo, nós tivemos a Automec, que é a maior feira do setor, que foi no Expo São Paulo, na Imigrantes ali. Sim. É um monstro aquele espaço. Você me contou que é a maior da história? Foi a melhor de toda a história. A Automec já existe há 30 anos, né? Sim. Porque antes disso ela fazia parte do Salão do Automóvel, era uma partezinha lá pequena do Salão do Automóvel. Sou dessa época. Você é dessa época. E eu também. Então, eu sou da turma que pressionou a Alcântara. Era Alcântara Machado. Era Alcântara que fazia? Isso. Porque tinham duas. Era Guazelli e Alcântara. Isso, né? eram as duas. Alcântara que tinha o Salão do Automóvel e futuramente a Automec. Eu estava na turma que pressionou para criar uma só para nós. Isso, Aí nasceu a Automec, né? Que uma feira que era no Anhembi inicialmente, mas aí o Anhembi se tornou pequeno e passou para o Expo São Paulo. E agora com essa reforma do Anhembi, ouvi falar que pode ser que na próxima já volte a ser no Anhembi. Cara, é grande. Aquilo é muito grande. Muito grande. Nós estamos falando aqui, cara, você que nunca foi, visitar uma feira dessa é um negócio impressionante, porque são estandes das empresas que se colocam um do lado do outro em alguns bons quilômetros de corredores, cara. Não dá para visitar aqui num dia só. Se você quiser olhar para ver o que tem lá, você não consegue num dia só visitar uma feira como essa aí, né? E era um grande acontecimento, né? Então eu fiquei feliz de saber que ela tá... Prosperou, toda, foi a maior de todas as edições. Então ali você vê, né, respondendo a tua pergunta, você vê que o relacionamento ainda continua, né? Sim. Existem ainda uma quantidade razoável de baby boomers. Sim. Claro que está sendo renovada a frota de profissionais, né? Está vindo muita garotada e muitos deles muito competentes, muito conhecedores do negócio e adeptos à tecnologia muito mais que nós baby boomers, né? Então são caras que estão um passo à frente, com uma formação internacional, muitos executivos de primeira linha que vieram pro nosso mercado. Isso elevou o nível, levou a régua, né? E bom saber, porque hoje tem muitas empresas internacionais, né, multinacionais que vieram para cá ou fizeram joint ventures ou adquiriram grupos brasileiros. E hoje de grande indústria mesmo brasileira são poucas, né, porque a maioria foi cara, comprada. Esses caras começaram a chegar aqui na época que nós estávamos lá no auge, né? E eu, como bom cara do marketing, eu olhei para aquilo tudo e falei, cara, vai ser uma festa agora. Porque quando esses caras grandões vierem para cá e comprarem as empresas brasileiras, finalmente nós vamos ter um marketing decente aqui. Porque o marketing era tupiniquim, né? Pô, os caras vão vir com essa expertise deles aí, vai arrebentar. Mal sabia eu que os caras mandaram foram os controllers para cá, não vieram os marqueteiros. Cara, foi uma revolução, mas mudou muita coisa. E que você falou é importante, você olha para aquela época, ela era Cofap, era Varga, era, cara, um monte de empresas brasileiras, hoje está tudo debaixo do guarda-chuva de alguma grandona. De algum grupo grande, Meu cara, você então foi para os anos 80, anos 90, anos 2000, a coisa foi andando até que pinta uma pandemia. E aí eu sei que você deu uma tremida ao longo da pandemia, né? O que aconteceu, cara? Foi assim, a gente ganhou bastante dinheiro quando eu montei a GB, G de Guerino, B de Beirã, Guerino era meu sócio e essa sociedade nossa durou 35 anos. E até que quando chegou em 2016, o Guerino saiu, nós éramos sócios meio a meio e eu tive que comprar a parte dele. E era uma empresa próspera, portanto eu tive que me descapitalizar bastante para poder pagar a parte dele. Então paguei a parte dele, aí a coisa começou a crescer, porque eu sempre fui um pouco mais corajoso que ele. O Guerino saiu por quê? Porque ele tinha completado 60 anos, tinha uma filha só, estava muito bem de grana e queria curtir a vida. Perfeito. Né? Do ponto de vista qualidade de vida, ele fez a opção certa. O Guerino, você olha, ele é um pouco mais velho que eu. Se você olhar, você acha que ele é mais novo que eu, porque o cara está curtindo a vida adoidado. Legal. Né? Parece aquele filme, Curtindo a Vida Doidado. Uma filha só, esposa médica, tal. Ele falou, cara, eu quero parar. E você se lembra bem, entrou a substituição tributária. Então, mais ou menos o seguinte: a substituição tributária forçou com que distribuidores que quisessem permanecer com uma posição nacional, né, você teria que ter uma filial nos determinados estados. E nós não tínhamos filiais
E isso foi ano de 2009, tá? Tô voltando um pouco à cena aí. Em 2009 nasceu a substituição tributária no mercado de autopeças. E nós, naquele momento, nós vendíamos para o Brasil inteiro. Nós éramos um distribuidor bom, com bom faturamento, ganhando bastante dinheiro. E quando entrou a substituição tributária, os grandes distribuidores, os mais ágeis, começaram a expandir por intermédio de filiais. Então, porque para você vender no estado de Minas Gerais, você deveria estar lá dentro. E tinha a substituição tributária, ela cria uma situação tal que, para você vender naquele estado, você tem que estar lá. Então, comprar lá, empregar lá, gerar impostos lá. Né? Você falou 2009, eu tinha a impressão que era antes, cara. Não, foi 2008 foi a nota fiscal eletrônica, e 2009 entrou a substituição tributária. Então tinha alguma coisa parecida com isso Estava mudando o modelo tributário, né? O governo estava ensaiando as Eu me mudanças. lembro que aí teve aquela guerra do ICMS que era uma loucura, cara. O cara vendia aqui, faturava por lá, ou vendia lá, faturava aqui, era uma confusão. Os percentuais eram diferentes em estados, né? Sim. E a substituição tributária, ela veio para tentar colocar ordem nisso, e realmente eu concordo, Luciano, porque assim, eu acho que você quer crescer em Minas Gerais, você tem que estar lá com dinheiro lá, com estoque lá, empregando lá e pagando imposto lá. Eu entendi, né? E assim, quando isso aconteceu, distribuidores ágeis cresceram por intermédio de filiais e ganharam muito dinheiro. E nós, por uma questão de discussão interna nossa entre eu e o Guerino, acho que essa foi a principal razão do nosso término, inclusive, que ele não queria montar filial, porque filial é um grande investimento, imagina, montar um depósito, estoque, instalações, prateleiras, etc., segurança, pô, não era tão simples, era um investimento alto. Ele não queria fazer e eu queria. Num primeiro momento nós tínhamos dinheiro para fazer algumas filiais. Ele não queria e ele queria dividir o dinheiro. Então ele queria chegar e fazer distribuição de resultado. Cada um pensa de um jeito, eu não queria me desgastar com ele, eu fui levando essa situação, até que em 2016, quando ele saiu, eu comprei a parte dele, eu resolvi expandir montando filiais. Montamos uma no Rio de Janeiro e uma em Minas Gerais, né? Uma no Rio mesmo, lá na zona norte do Rio, na Avenida Brasil, onde estão a maioria dos servidores, e a outra aqui no sul de Minas, em Pouso Alegre, 200 quilômetros de São Paulo. As duas filiais indo muito bem, crescendo bastante, né? Até que entra um negócio chamado pandemia, que de 2016 até 20, que quando foi a pandemia, foi o período de maior crescimento da empresa, mas também o maior período de endividamento. Claro. Porque o Guerino nunca admitiu antecipar recebível, descontar duplicata. Da nossa época, descontar duplicata. Hoje é antecipar recebível. Sim. Ele nunca tinha feito isso na vida, até porque o banco cobrava juros para fazer isso e ele odiava pagar juros, né? Os juros naquele momento, entre 2016 e 2019, era 0,6, 0,7 ao mês. Porra, delícia. O que eu fazia? Eu antecipava o recebível e ia expandindo, porque o dinheiro era teoricamente barato. Para níveis Brasil eram baratos. Só para se ter uma ideia, hoje o dinheiro custa no mínimo 2% ao mês. Portanto, estamos falando em 3 vezes mais caro do que custava em 2016. Sim. Eu cresci alavancado, que se fala, né? Ou seja, crescendo o faturamento e antecipando o recebível e pedalando a bicicleta. Até que entrou a famosa pandemia em março de 2020. Onde parou a venda durante alguns meses, né? E também ninguém pagava ninguém naquele primeiro momento da pandemia. Então, segura aí, eu não sei quando eu posso pagar, e a gente foi prorrogando, e assim, os nossos fornecedores também entendendo a situação num primeiro momento, só que é o seguinte, eu tinha descontado os títulos, eu tinha antecipado boa parte do meu recebível. E quando aqueles clientes não pagavam, eles não pagavam os bancos, que depois que me deram o dinheiro, eles passaram a ser o dono desses títulos. E o banco não quer saber, eu era o avalista desses pagamentos. O banco foi para cima de você? Foi para cima de mim com tudo, né? E já protestando, já executando os avais que nós tínhamos, eu, minha mulher, nome nosso, aquilo lá é minha vida, então eu assinava tudo, porque eu acreditava muito no negócio, acredito até hoje.
Portanto, naquele momento a gente passou a ser pressionado de uma forma que eu nunca, para vocês terem uma ideia, Luciano, eu nunca tive um protesto de 1980, quando a empresa nasceu, até 2020, né? Nós nunca tivemos um protesto, 40 anos, exatamente 40 anos, nunca atrasei duplicata, até porque distribuidor não pode atrasar duplicata, você conhece o mercado e sabe como é, né? Então, sempre a nossa liquidez foi muito boa, também vendíamos e recebíamos muito bem dos nossos clientes. Aquela situação da pandemia foi algo inesperado que ninguém sabia. Mas aquilo que eu havia antecipado, o recebível, os bancos vieram para cima de mim protestando meu nome, protestando o nome da GB. E aí as fábricas, o mercado foi voltando aos poucos, né? Porque assim, a pandemia foi dia 15 de março, começou, né? 15 de março de 2020. Nós ficamos parados, segunda quinzena de março, abril e maio. Em junho, o mercado começou a reagir. As coisas começaram a acontecer, inclusive autopeças foi considerado pelo governo gênero de primeira necessidade para manter frotas, ambulâncias, Ubers, táxis andando, né? E dessa forma o mercado começou a voltar a andar. Só que, cara, eu estava com o meu crédito combalido, porque o banco estava me executando. E a gente encontrou uma solução, depois de falar com o nosso jurídico, sendo bem resumido aqui, uma solução de recuperação judicial, né? Antiga, chamava concordata antigamente, agora é recuperação judicial. E eu optei por esse caminho por medo, por não saber quando o mercado ia voltar a normalizar, quando eu ia receber aquele recebível que o banco queria receber de mim, mas eu ficava dono do título novamente. Eu iria receber aquilo um dia do meu cliente, mas quando? Ninguém sabia no começo, né? Pois bem, em 1º de junho, dia 5 de junho de 2020, a gente optou pela recuperação judicial. Pô, aí a minha vida virou um inferno, né? Porque o mercado reagiu e uma empresa em recuperação judicial ela não goza da mesma credibilidade que os outros distribuidores gozam. Tudo fica mais difícil, né? Cara, tudo fica mais difícil. Funcionou tudo. Aí os fabricantes que a gente tinha relacionamento de 40 anos, a grande maioria fechou a cara com a gente, ou seja, fechou as portas e fornecimento só à vista, então à vista no primeiro momento, depois dá um prazinho e tal, até que hoje a coisa vem normalizando, mas a gente ainda ficou bastante machucado até agora, né? Você precisou demitir gente lá? Ah, sim, no primeiro momento sim, nós demitimos uma boa quantidade, umas 140 pessoas no começo, para uma empresa que tem hoje chegou a 250, na época eu tinha 250 funcionários, 50% demitimos 140, mais de 50%, né? E para readequar tudo, né? Mas assim, vou te falar uma coisa, Luciano, a parte boa disso tudo é o aprendizado que ficou, porque é realmente na dor, cara, que a gente aprende. Eu tô sofrendo até agora, a gente conversava um pouco antes de entrar para gravar, né? Tô sofrendo muito até agora, eu tô machucado ainda financeiramente, e eu resolvi dar um all-in, né? Tudo da minha vida tá lá, então a gente terminou a recuperação judicial, pagamos todo mundo, não usamos o benefício do deságio que uma recuperação dá, né? Que no nosso caso foi 50%, eu não usei isso com fornecedor nenhum, paguei todos o valor principal cheio, só paguei sem juros, mas paguei todo mundo, né? E com os bancos, negociação, que não vale a pena gastar tempo aqui, né? Governo é o primeiro que recebe, trabalhista, graças a Deus eu paguei todo mundo, não tinha quase nada, muito pouco. O que eu tinha de trabalhista eram as ações trabalhistas que estavam em andamento no momento que eu pedi recuperação judicial. Toda empresa tem ação trabalhista. Sim. Mas eram poucas e a gente conseguiu fazer composição. Isso tirou um peso muito grande na minha cabeça. Com tudo isso, eu nunca atrasei um dia folha de pagamento, nem dos CLTs e nem dos PJs, porque os representantes nossos são PJ. Né? Os representantes comerciais que trabalham na rua são todos PJ. Eu nunca atrasei um dia, mesmo tendo passado por tudo que nós passamos. Isso foi um aprendizado muito grande para mim, para minha família. Quanto tempo durou? Na verdade dura ainda, né? Mas é de 20 a 24. De 20, nós terminamos em outubro de 2024. Nós terminamos, a juíza decretou o fim da nossa RJ. Então durou 4 anos e 4 meses. Tá. 4.4. Como é que você faz para sair são
de um processo como esse? Cara, Porque eu acho que ele reflete na tua casa. Muito. Você acorda de manhã, abre o olho e fala, meu Deus do céu. Você vai almoçar e você tá com frio na barriga na hora do almoço, a comida não desce. Muito. Você chega em casa nervoso, você briga com a família, os amigos desaparecem, amigos, entre aspas, desaparece, o cara que você acha que você pode contar, você descobre de repente que ele não vai estar com você do teu lado, né? Como é que sai são de um processo desse aí, cara? Eu não sei dizer exatamente se eu saí são. Claro que eu tenho alguns, eu tenho alguns traumas, né? E alguns efeitos ainda que eu tô lidando. Eu nunca tinha tomado remédio para dormir, agora eu tomo. Eu nunca tinha tomado remédio para ansiedade, agora eu tomo. Mas com 60 anos a gente começa a tomar essas coisas indo bem ou mal. Também é verdade. Fora os outros, né? Aqueles lá, né? Mas eu realmente, eu tive que me medicar no primeiro momento, que eu não conseguia dormir mesmo. E aí durante o dia eu estava moído, acabado, sem energia. Chegava à noite que eu tinha que dormir, eu não conseguia dormir, pensando no como eu ia fazer para pagar a folha de pagamento, para pagar o vale, enfim, para arcar com as despesas básicas da empresa. E sem contar a exposição que a gente tem que ter para ir em todos os fornecedores. Eu fiz isso pessoalmente, mesmo na época da pandemia, porque quando dava aquelas aliviadas da pandemia, nós passamos por isso, né, é algo que está recente na cabeça aí do ouvinte, inclusive, tinha aquele momento que dava aquela liberada, então você punha a máscara, pegava o carro, que não tinha voo, e saía visitando todas as fábricas Brasil afora, não só as fábricas de São Paulo. Como é que você lidou com a... Eu nem sei se esse é o termo, mas eu acho que ele cabe muito bem. Com essa espécie de humilhação, cara. Porque é o seguinte, até um determinado momento, você tem na tua sala, na frente da tua sala, na sala de espera, 12 vendedores das fábricas, todos eles puxando o seu saco. Ô, seu Beirão, vim trazer um brinquedinho pro senhor. Tu vai viagem, não sei o que. Todo mundo puxando o seu saco. Campanha aí. Cara, o Beirão tá vindo aí. Eu vou levar ele pra almoçar. No dia seguinte, você é um... bosta. É um bosta. Eu ia usar uma imagem bíblica. Ia dizer que você é um lazarento, né? Você tem uma doença que sai de perto dele. No dia seguinte você perde isso tudo. E aí você vai ter que chegar na frente de um cara desse, do diretor comercial lá, e falar, cara... se justificando, explicando eu vim aqui humildemente explicar que eu sou um bosta. E você vai ouvir esse cara falar coisas que... Exato. Cara, Beirão, a gente almoçou junto, você é meu amigo, tudo, mas, cara, a partir de amanhã, só à vista. Como é que é isso, cara? Qual é a armadura emocional que você tem que ter para suportar uma dessa atrás do... Eu sei que vendedor está acostumado a tomar não, né? A vida do vendedor é feita de nãos, né? Ele toma não, pum, dá um sim, o mês dele está feito, ele continua. Então, tomar um não é um problema para um vendedor. Mas aí a situação é diferente, cara. Não é que você é um vendedor tomando um não. Você está numa situação de extrema fragilidade. Você não tem nem o teu backup. Não. Você não pode nem chegar de boca cheia e falar, pô, eu sou o Beirão, cara, da minha empresa com 40 anos. Você perdeu isso tudo. Eu sou o bosta que quebrou. O teu patrimônio, tudo aquele dinheiro que eu disse para você que a gente ganhou bastante dinheiro, aquilo tudo ficou vinculado no processo da recuperação judicial, portanto eu não podia vender absolutamente nada. Né? Então eu perdi tudo aquilo que eu tinha, né? Ou melhor, estava tudo no processo, né? Caso eu não tivesse conseguido honrar a recuperação judicial, eu teria perdido tudo. Né? Mas eu tive que me desfazer de boa parte daquilo para poder honrar. Mas aí respondendo a tua pergunta, né? Quando você fala empreendedor, tem dor, né, cara, no final, né? Tem dor. E eu passei por tudo isso, eu tive a ajuda de muitas empresas, normalmente as menores, as empresas nacionais, onde você fala diretamente com o dono e tal. Eu tive apoio de muitas, nem todas, mas de muitas. Mas quando você fala com executivo, Luciano, de multinacional, cara, o comercial fala, você desculpa, Beirão, saiu da minha mão e agora é com o jurídico. E o jurídico de uma empresa multinacional quer te ver pelas costas. Ele vê um número lá que é o número do teu CNPJ e quanto você deve. É só isso que ele vê, ele não quer ouvir tua história, tua argumentação, ele não quer ouvir. E o comercial pouco tem digamos, de poder para ir lá negociar e cartear essa situação, né? É porque o teu produto mudou, cara. Você quando chega na frente de um cara desse aí,
você não está mais falando de autopeça, você está falando de confiança, cara. Você está vendendo confiança. Exato. Esse cara tem que comprar confiança em você. E ele sabe que é o dele que tá na reta, bicho. Numa empresa pequena, que eu sou o dono, cara, vamos lá, quebrou, vamos lá, te dou um prazo aqui, como é que você vai me pagar? Lá, vamos lá. Ou então, se eu sou o diretor comercial, eu vou no dono lá, Zé Alberano, nosso amigo, dá um jeitinho. Numa multinacional, cara, não tem papo, cara. Não tem conversa. Coração desaparece. E mesmo as empresas de amigo aqui, muitos fecharam a porta. Você sabe como é a vida, né? E os amigos pessoais, também a minha agenda, que era repleta de gente, né? Pô, se reduziu a, sinceramente, cara, menos de 10% do que era antes. Você percebe quando você manda um WhatsApp para alguém e fala, pode falar? Normalmente seus amigos falam, opa, Luciano, eu tô numa reunião, mas em seguida né, eu te ligo. É assim que funciona. Pô, eu só vi o azulzinho da mensagem lida e sem resposta. E no more. Quer dizer, o cara não ligava. Qual era a preocupação? Pô, o Ribeirão vai me pedir dinheiro emprestado, né? E eu não vou conseguir falar não para ele, porque eu sou um cara formador de opinião, tinha muitos amigos, né? Mas quando eu percebi as portas fechando, com pouquíssimas exceções, né, que se mantiveram abertas, aquilo, então, tô te respondendo aquela pergunta lá, porra, doeu, mas doeu muito. Mas é na dor, né, cara, que a gente aprende, que a gente busca soluções, que a gente até inventa soluções. E a coisa vem caminhando. Eu te falava há pouco, né, que eu tô bastante otimista com essa situação de momento que a gente vive. O nosso mercado está bastante comprador, porque quanto menos carro novo vende, mais a frota usada roda, né? Sim. Então, se você não pode comprar um carro novo, você troca o teu por algum outro de alguns anos mais novo, e toda vez que você compra um carro, você vai lá fazer uma revisão pelo menos básica, né, para confiar no carro. E isso tem movimentado, Luciano, bastante o mercado de auto e de moto também, porque nós pulamos essa parte em algum momento aí, em 2019, na verdade 2009, quando virou a substituição tributária, a gente começou uma operação de moto que ia muito bem. E continuamos com ela até hoje, só que tudo hoje incorporado na GIB, a mesma empresa, fazendo para economizar, né, para baixar custo. Então eu tenho duas frentes de venda. O que você fez para não passar por esse perrengue de novo, cara? Puta. Eu sei que tem uma lance aí que é o seguinte, cara, tem o imponderável. Pode ser que pinte amanhã uma pandemia de IA, qualquer merda que a gente não sabe o que é aí, vai virar de ponta cabeça, mas é que nem a minha viagem ao Everest. Eu falei, cara, se der um terremoto, eu não tenho o que fazer, cara. Terremoto é terremoto. O resto eu consigo controlar. Sim. Eu vou tomar cuidado para não bobear, para não... As coisas que estão sob meu controle, eu vou fazer direitinho. Aquelas que não estão, tá na mão de Deus, né? Exato. Então, excetuando isso aí, o que você fez agora para você não... Deixa eu melhorar a minha... Vou tomar um negócio que a gente falou na hora do almoço lá, né? Eu tive um impacto em 2008 também, quando em 2008 eu saio da Dana, eu já tinha o Café Brasil Editorial, mas era uma coisa incipiente ainda, fazia o podcast e tinha um livro escrito, então eu saio da Dana em 2008, tinha 2 livros escritos, e aí monto o Café Brasil como uma editora, predinho de 3 andares em Alphaville. Carla veio trabalhar comigo, né? Carla Norte. A gente montou uma estrutura legal lá, lancei 3 livros e tudo mais e comecei a agitar. Isso era abril de 2008, abril, maio, junho, julho. Em setembro dá a crise do subprime de 2008 e o mundo acaba, cara. O mundo acaba tudo, acaba meu mercado, tudo, meu negócio acabou e eu só não quebrei ali porque eu tinha recém saído da Dana, tinha uma grana boa guardada, então eu passei ali quase 2 anos pagando para trabalhar. Eu tirava do meu bolso para sustentar o negócio. Mas aquela estrutura eu tive que desmontar inteirinha, acabou a editora, ficou o nome editorial, mas acabou a editora, o predinho virou a minha sala com mais ninguém, e daquele dia em diante eu tomei a decisão de que eu não ia mais crescer, ter uma estrutura pesada, eu queria estar imune às crises. Aí eu botei na minha cabeça o seguinte, o que eu tenho que fazer, cara? Eu tenho que ser tão merdinha, que a hora que o tsunami passar, eu boio. Eu saio boiando, eu não afundo no tsunami, entendeu? Isso aí, então ele vem e eu saio boiando. Então passou o tsunami e eu continuo lá. Então desde 2018 eu passei por maus bocados e ultra enxuta, e eu nunca mais quis abraçar. E até hoje é muito reticente. Chega agora, eu tô com alguns projetos aqui que para eu botar para andar,
eu vou ter que ter 3, 4 caras. Eu falei, cara, não quero, bicho, não quero. Eu vou ter que montar uma rede de PJs e que é um outro puta problema, é uma encrenca. Cara, mas ficou gravado em mim, tá? Não monte uma estrutura, porque você vai ter que mandar esse pessoal embora na primeira tremida. Eu não quero passar por aquilo de novo, né? Por isso que eu te fiz essa pergunta aí, né? O que é que você fez para que isso não se repita? Nossa, assim, a primeira... Sentado em cima de 240 caras. É a tua equipe hoje, né? Isso aí. Um pouco menos, agora 220 mais ou menos. Mas a primeira coisa foi o seguinte, o negócio de distribuição, não só de autopeças, né? Ele é pautado em volumes. Então, para você ser um bom distribuidor, você tem que ter um bom volume de compra e de venda, automaticamente, para você ter poder de negociação com as fábricas. Então a gente cresceu bastante em faturamento. Como que a gente cresceu? Colocando novos vendedores, com uma política de comercial, de marketing bastante forte, usando bastante as mídias sociais que a gente no passado não usava, né? O próprio podcast, Luciano, que você falou que eu tenho, o podcast. Isso seria a próxima pergunta, que foi quando você descobriu como ficar rico. Que foi virando podcaster. Cara, o podcast ele não tem receita, mas o que ele traz de negócio para a GIB, para a nossa distribuidora, o que ele traz de fidelização junto aos clientes, o que ele traz de elogios é um negócio muito gratificante por esse lado, né? Mas o podcast foi um negócio novo também. O Café Brasil em 2006, que eu viria 2 anos na sequência a me tornar um palestrante, né? Então eu lanço o podcast em 2006 como um canal que pudesse mostrar meu trabalho, meu livro e tudo mais. E um dos gatilhos para lançar o podcast foi, na época, eu fiz o orçamento para publicar uma tripinha na revista Exame, oferecendo meu livro, meu Everest, que era. Quando eu vi o preço daquela tripinha da revista Exame, eu falei, cara, impossível. Vou pegar essa grana, com essa grana aqui, vou fazer um negócio novo. Eu monto um treco meu. E aí nasceu o podcast, como um programa de rádio, que depois virou podcast, que eu falei, cara, isso aqui, eu tô gastando muito menos do que com aquilo lá, e tô montando uma vitrine minha com todas as vantagens. É minha, eu não presto conta para ninguém, não tô botando dinheiro para fora, ele é meu. Nasceu exatamente assim, né? Que é o que você está fazendo agora, exatamente. Né? O meu, diferentemente do seu, que aliás é bom dizer isso até para a audiência saber, o teu podcast me inspirou muito, porque o teu podcast foi o segundo que eu ouvi. Primeiro é a Geração de Valor, do Flávio Augusto, que é um cara extremamente admirável, né? Eu sou fã do cara. E eu sou membro lá da Geração de Valor, e ele lançou um podcast que, inclusive, quem tiver curiosidade, no Spotify tem lá. Podcast mesmo, não tem vídeo, né? Até porque lá atrás o podcast era só som, tinha imagem. Agora no Spotify você tem imagem, tem tudo, né? Mas em 2006 o primeiro podcast foi então Geração de Valor, que eu ouvi as 3 temporadas inteiras, e aí eu comecei a ouvir o Café Brasil. Então, Luciano, eu sei, eu imagino, né, tudo que você passou para continuar mantendo o programa no ar, que é uma coisa muito do teu feitio, né? Você é um cara que gosta de entregar o teu conhecimento e transferir para o teu público teus conhecimentos, as suas ideias, os insights que você tem. Então eu tenho que te parabenizar por conta disso. E assim, o ATMcast, o Automotivamente, ele foi muito inspirado no seu. E depois agora você tem uma enxurrada de podcasts aí. O nosso nasceu há 3 anos atrás, e ele trouxe um resultado, como eu estava falando, muito bom no sentido de aproximação com os nossos clientes. A nossa audiência... Ele nasce quando você está no buraco. No auge do buraco. Estava assim, na recuperação judicial, com muito problema na cabeça. Então assim, eu comecei ali o primeiro episódio... sem saber, eu nunca tive a tua habilidade, né, de fala. Você é um cara palestrante, você é um cara super... Esse lado teu, já de muito tempo você já pratica, não é de agora. E eu não, acho que eu me tornei até um podcaster razoável, mas assim, por instinto mesmo. O primeiro episódio eu não tenho coragem de ouvir, já pedi pro Jorge, que é o nosso diretor, tirar do ar. É muito ruim, eu pipocava, tal, porque o primeiro episódio foi ao vivo. Não me pergunta por que ao vivo, eu quis fazer ao vivo porque era um desafio, né? Não sei porquê, mas eu fiz ao vivo. E a primeira temporada do podcast, todos os entrevistados que vieram, foram uns 20,
aproximadamente, o que eu chamava? Diretor comercial de fábrica, dono de fábrica, que tinha uma mensagem para dar para o mercado, para falar a respeito da sua linha de produto, da sua visão de mercado, sua visão de mercado futuro, visão de mundo, o que ia acontecer, e, enfim, cada um tem uma opinião. E a audiência começou a gostar muito disso e começou a gente via o número de audiência, que no começo era bem pouquinho, começou a crescer, e os clientes comentando muito. Né? E o que a gente faz ali? A gente fala da nossa política comercial, que a gente não vende diretamente para o mecânico, a gente vende só para o varejo, né? O nosso cliente é o varejo, pequeno ou grande ou médio, mas é o varejo. E isso é um grande diferencial, porque hoje todos os distribuidores furam a cadeia e vão vender para o mecânico. Você vende para o cliente do teu cliente. Exato. E tira fura hoje no mesmo preço. Sim, né? O negócio virou bem assim mesmo, bem descarado. E eu, como sou um cara raiz desde lá de trás, eu sou da época, e você conhece, né, a famosa cadeia Borgoff no nosso negócio, né? Ela foi muito antigamente, isso era seguido à risca. Distribuidor nenhum vendia pro mecânico, Sim. Ele vendia pro varejo. Quem comprava do varejo comprava só na Autopeças, na loja de autopeças, que era o nosso cliente, né? E isso foi mudando ao tempo, mas a gente manteve essa tradição. Acho que até por conta da minha situação de baby boomer, eu falei, não, eu vou manter. Se eu cresci até agora vendendo pro varejo, eu não vou virar as costas agora pros caras. Eu sou muito de fio de bigode, né? Sei lá, nossa geração era assim, né? E eu falei, porra, foda-se a inovação, eu não tô nem aí, eu vou continuar assim, eu vim até aqui, ganhei muito dinheiro assim, eu tenho que ser grato e honrar aquele cliente que me trouxe até aqui. E o podcast a gente fala muito disso. Cara, vou te falar, trouxe um retorno em nível de imagem e tal, Luciano, não vou nem falar, porra, vende muito, não sei quantificar, porque o podcast faz parte do nosso dia a dia, mas o comentário é tão positivo, sabe, o que você tem de retorno, cliente falando, o meu direct do Instagram, mal barato. Cara, e chega num momento que para você é fundamental, porque você está num processo de reconstrução de imagem. De recuperação de imagem, exatamente. O teu produto confiança está sendo reembalado e tudo mais. Testado. Ele vem para ti. Mas deu uma força muito grande para a gente. Eu atribuo sim ao nosso sucesso, a gente ter saído da recuperação judicial, bastante também. Então, respondendo a tua pergunta, a gente teve mudança de software recentemente agora de ERP, né, do sistema operacional da empresa, porque estava desatualizado, há tempos precisava trocar, e você faz um investimento alto, não só em custo, mas também essa transformação, a mudança de um ERP para outro, só quem faz sabe. Mas dá aquela desaceleração até o pessoal se adaptar ao novo formato. Então hoje a gente tem está colhendo, a gente está fazendo a base, a gente está crescendo para baixo. Eu li um negócio esses dias, gostaria até de compartilhar, eu falo pra cacete, mas para nossa audiência eu acho muito legal, até porque esse podcast é Leadercast, eu imagino que tenham bastante líderes aí ouvindo. Então é o seguinte, a empresa ela tem que crescer para baixo. Crescer para baixo, o que é? Ela tem que criar raízes primeiro. É como construir um prédio. Se você não fizer uma boa fundação e você sair da base já construindo, o que vai acontecer? Na primeira ventania que der, o prédio pode cair. Né? E então, crescer para baixo é algo muito difícil, porque você não percebe o crescimento, você não sente isso, o mercado não sente isso, não enxerga o que você está fazendo, e depois você começa a fortalecer a base, para depois então você crescer para cima. Né? Nesse momento nós estamos crescendo para cima, nós fizemos uma base bastante sólida, né? Então, mudança de ERP, adequação de despesas da empresa, enfim, tanta coisa que nós vamos ficar 2 horas aqui, precisa de outro podcast para contar, né? Mas basicamente, cara, essa situação, e eu aprendi muito disso com a dor. Eu quis acelerar logo depois da compra da parte do Guerino, que era o meu sócio, em 2016. Eu não sei se foi um pouco de arrogância, eu até assumo isso, né? Se tenha sido, eu não me acho um cara arrogante, mas eu acho que eu fui arrogante na proposta. Eu falei, porra, a empresa ficou parada tanto tempo, agora eu vou acelerar, eu vou mostrar, não para o mercado, não vou mostrar para mim, é um negócio meu, cara.
E eu peguei e saí enfiando o pé, e como eu falei, nós nunca tínhamos antecipado um título na vida, né? Comecei a antecipar quase que 100%. Nessa cadeirinha que você está sentado, sentou alguns com uma história parecida, um deles contando. Ele tinha uma empresa de 4 milhões, ele faturava, botou um sócio lá, o sócio sentou a vara, cresceu para 8 milhões e quebrou. Muitas vezes você quebra crescendo, sim. Crescendo o faturamento. Sim. Você fala, pô, você está faturando mais automaticamente? Não, mas você se perde na administração disso tudo. Se você não tiver capital para crescer, você vai ter que buscar isso em banco, né? Que foi o meu caso. Quer dizer, de 2016 para cá, eu passei a ser um dependente de banco e sou até hoje. Passei pela RJ, saí da RJ, mas eu sou um dependente de banco até hoje. Deve estar pagando 3 vezes a dívida, né? Não tenha dúvida. Então a gente trabalha realmente para pagar conta. Tem muitos meses que a gente olha o resultado e a gente fala, cara, trabalhei o mês inteiro, empreguei esse tanto de gente, corri esse tanto de risco. E tô pagando juros. E, porra, tô pagando juros, esse mês eu perdi dinheiro. O teu lucro operacional, o teu EBITDA, não é suficiente para fazer frente ao que você pagou de juros e teve de despesas operacionais de banco, de FDICs, né? Porque quando você pede RJ, tem uma outra coisa, né? Os bancos correm de você, aí você é obrigado a ir para FDIC. FDIC o que é? Uma factoring oficializada. É isso que é uma FDIC. Banco uma FDIC é um pré-banco. Ele não é nem um agiota, né? E ele também não é um banco, então ele fica ali no meio. Com isso ele dá dinheiro mais fácil, é verdade, só que com taxas muitas vezes maiores que o banco, né? Então você paga o que eu pagava 0,6 antes da pandemia, pagava 0,6 ao mês, hoje eu pago 2,2. Cara, Você foi buscar auxílio, uma consultoria, alguma coisa assim para te ajudar a sair do buraco? O que você fez? Sim, no primeiro momento a gente fez isso por instinto, sei lá, com muita força, um time muito bom que nós temos. Se não fosse esse time, você conheceu parte dele o dia que você esteve lá visitando, mas eu devo muito a essa retomada ao time de base que a gente construiu. Tem um pessoal muito, muito bom, muito dedicado e apaixonado pelo negócio, eu diria que tanto quanto eu, né? Então, assim, pô, até me perdi. Não, eu perguntei se você foi buscar. Se for no primeiro momento, a gente fez por conta própria. Tudo por conta própria, tal, a coisa andou bem, só que, puta, com uma despesa absurdamente alta. Então a gente contratou uma pessoa, que ele está hoje como diretor nosso, mas ele na verdade ele entrou como consultor. O Antônio é um cara muito experiente, que trabalha em empresas, fez turnaround de uma série de empresas maiores que a nossa. E teve bastante êxito. Eu conheci ele no mercado fazendo isso. Ele trabalhou com o meu irmão, na empresa do meu irmão ele trabalhou uns 3 anos lá. Porra, fez um trabalho super especial, importante. E aí nós começamos com ele agora, no final do ano de 2024, faz importante, tem uns 6 meses que ele está com a gente. E ele tem feito um trabalho bastante importante. E esse trabalho tem a ver com aquilo que eu falei agora há pouco da base. Então, finanças, na área de finanças. Ele nos mostrou, Luciano, que nós estamos faturando hoje 30% a menos do que nós faturávamos em dezembro, por exemplo. Né? Mas a gente diminuiu o quadro, a gente diminuiu bastante o pagamento de juros, a dependência de capital do banco. A gente está trabalhando hoje mais com capital próprio, né? Então, assim, para um cara comercial como eu, né, e que tem aquela pretensão de crescer e de tornar a GIB um dos principais distribuidores aí do mercado, né? Você sair de 20 e voltar para 14 dá uma dó do cacete. Mas ao mesmo tempo... Vamos para a palestra do Everest? Vamos lá? Ao mesmo tempo... Você lembra? Tem que olhar... Você não chega no topo sem voltar atrás, cara. Se você não der voltar para descer... Tô subindo, se eu não descer 100, 200 metros, eu vou morrer do mal da montanha, cara. Eu tenho que voltar. E essa volta atrás é a volta estratégica. Para tomar um fôlego, né? Fica menor, aí mais você volta firme, mais fôlego, vou pensar bem no que eu vou fazendo, né? Nós estamos falando aqui, cara, há 1 hora, de uma empresa que tem 45 anos, e de repente, quase metade do programa a gente falou da trombada. Pois é. Né?
Por que isso? Porque aqui é o Leadercast, cara. E eu não tô interessado em trazer aqui o fodão pra chegar. Fiquei rico, porra, sou bilionário, o cacete. Meu, vai pro inferno. Entendeu? Se eu repetir tudo que ele fez, não vai dar igual. Entendeu? Tem componentes aí que estão muito além da competência. Tem um negócio chamado sorte aí que a gente não sabe como é que funciona, né? E a ideia de conversar com você a respeito disso é para que tem muita gente ouvindo nós dois aqui nesse nosso papo, que passou por isso, tá passando ou vai passar. Né? E acho que aquela pergunta que eu te fiz sobre, sabe, como é que você mantém a armadura emocional, cara? Porque, cara, para você desesperar, quanta história tem de cara que faz loucura, cara. O cara dá a empresa, vende, se mata, fica doente e tudo mais. Né? Então, a depressão, né, nós temos, depois da pandemia especialmente, né, eu passei por isso com muitos amigos, aí eu vejo isso acontecer, perdemos, né, alguns amigos, alguns conhecidos, alguns de Covid e outros de depressão. Minha própria mãe, uma depressão levou ela a infarto. Você fala, pô, isso é impossível. Cara, foi assim. Minha mãe morreu em julho de 2020, muito pressionada por tudo que estava acontecendo, não só com a pandemia, que ela não podia sair de casa e ela era muito ativa, bem como tudo que estava acontecendo comigo. E ela percebia, eu não sou de esconder, então ela estava percebendo as dificuldades que eu estava enfrentando, e aquilo tudo gerou uma depressão, e a gente naquela de dar remédio, leva no psiquiatra tal e coisa, mas a gente se preocupou mais com a saúde dela. Física. Então, cardiologista, estava tudo ok, fez lá PET scan, fez um monte de exames, estava dando tudo certo. Pô, a gente esqueceu daquela parte emocional dela, que é onde estava pesado, e aí ela teve um infarto, enfim, e a gente a perdeu. Mas como faz para aguentar, Luciano? Tem que ser bastante forte. Quando dá aquela amolecida na perna, você olha que tem 200 e tantas famílias, né, que dependem da gente, tem todo o patrimônio que eu havia adquirido, né, hoje em jogo no negócio, tem a nossa moral, a nossa marca. Eu sou muito ligado nisso, eu tenho aqui tatuado a marca das empresas aqui. Assim, eu sou muito ainda dessa geração que a empresa é uma continuidade, uma extensão da minha casa, né, e vice-versa. Então é assim que supera, cara. Mas eu tô firme, tô forte. O esporte eu acho que ajuda. Esse remedinho para dormir também ajuda, porque eu tenho dormido igual um bebê. Tem outro ponto que a gente passou rapidamente por ele, mas acho que vale uma reflexão aqui. Aqueles 6 amigos que sobraram, cara, que são absolutamente fundamentais, né, cara? Eu tenho alguém para pegar o telefone e ligar pro cara e falar, bicho, tô na merda. E tem alguém do outro lado que fala, peraí, é no meu ombro que você vai chorar. Porque é muito fácil você... Não quero ouvir, puta, o cara me ligou, lá vem merda. E vem, cara. E às vezes uma palavra da pessoa certa na hora certa muda a história, cara. Muito. E de repente você é o cara que tem essa palavra, entendeu? E ao olhar para o cara, eu quero a distância dele lá, não vou chegar perto porque é um fracassado e tudo mais. Quantas histórias a gente escuta assim. Então, se você que tá ouvindo a gente aí tiver a chance de ser um desses 6 amigos aí, pensa bem, cara, sabe? Na hora de virar as costas pro cara que tá passando por um momento ruim, cara, essa é a hora que esse cara precisa de um banco, ele não vai ter, né? Falou tudo ele isso, precisa de um apoio da família, talvez em algum momento ele esteja todo mundo perdido lá dentro. Onde é que tem um apoio, cara? Pode ser aqueles 6 amigos que sobraram, cara. Exatamente isso. Eu aprendi muito. Eu sempre fui um amigo muito disponível para aqueles poucos caras, que eram muitos, né? Hoje são realmente poucos. Eu sempre fui um cara muito preocupado com esses amigos todos, né? E eu sempre, não só com grana, mas muito mais com palavra, com estar juntos, com ouvir, muito mais ouvir. Às vezes é só ouvir, né? Muitas vezes você não tem solução para o problema, mas só o fato de ouvir, de tentar tranquilizar, já ajuda muito. A partir de tudo isso que eu passei, Luciano, uma das lições que eu aprendi foi o seguinte, a gente não pode querer só pra gente, a gente tem que fazer pelo próximo. Esse podcast que eu faço, ele toma um tempão, você sabe que isso dá um trabalhão para fazer. Custa. Né? Então, mas assim, eu acho que o que eu entrego, né, para o mercado, o que a gente entrega de bons pensamentos, de insights positivos, de gente que faz pelo mercado, que vive o mercado, que tem know-how, que tem experiência. Então eu fico imaginando aquele jovem que tem sua lojinha lá na periferia e que de repente monta um concorrente grande do lado e que começa a comprar direto da fábrica e começa a praticar um preço muito menor que o que ele tem, e começa a tomar
mercado e tudo isso aí. Porra, cara, é tão legal você produzir um material que serve de orientação, né? Que serve de... Porra, é o que você faz, cara. Então você vê esse programa nosso aqui, isso aqui é uma disponibilidade, você não ganha absolutamente nada para isso, mas você faz um trabalho muito que deve ser valorizado, né? Eu acho que é muito... O teu ouvinte, ele é muito fiel. O Rubem Alves tem uma frase maravilhosa, cara, que acho que resume isso tudo aí. Você só abre a boca se for para melhorar o silêncio. Se tiver o silêncio e você tiver que abrir a boca e falar alguma coisa, fala para melhorar, cara. Porque nego falando merda, mentira, putaria, é o que mais tem no mercado, cara. Eu não preciso de mais um. Eu não preciso de mais. Eu não preciso ser mais um. Você também não está sendo mais um. E a gente tá lá porque a gente gosta. E essa troca aqui acaba que beneficia as pessoas aí. E eu nunca sei em que momento o cara que tá me ouvindo vai ser pego, né? Talvez uma bobagem que nós falamos aqui, puta, acertou o cara na hora que ele tinha que ouvir aquilo lá. E cara, não tem dinheiro no mundo que pague isso, né? Então, sei lá, achei meio que missão. Coisa de velho. Tem que ser sessentão. Coisa de velho. Eu acho que o jovem não tem tempo para isso. Eu tenho 4 filhas maravilhosas, né, Luciano? Mas assim, o tempo que elas têm para uma conversa mais assim aprofundada é muito raso. Elas estão construindo a vida, cara. Porra, nós já estamos discutindo legado. Sabe, hoje mesmo, saindo daqui, eu vou voltar para a empresa, nós temos uma reunião lá por fazer e tal. Eu tenho a Nicole, que é minha filha número 2, que trabalha comigo lá. Né? Então, uma reunião comigo, eu gosto de entender todos os pontos, eu pergunto muito, eu quero falar e tal. Ela se irrita, porque ela fala, pai, a reunião não tem a pauta? Tem, é só a pauta que nós temos que fazer. E você sabe muito bem, Luciano, que uma reunião, claro que tem que ter uma pauta, eu concordo com isso. Só que às vezes essa pauta é um pouco estendida, porque eu quero ouvir o teu ponto de vista. Você é meu colaborador, você é meu gerente comercial, eu quero ouvir o teu pensamento. Porque você está na ponta, você está ouvindo o cliente, então me interessa muito a tua opinião. Se é só para tomar decisão olhando os KPIs da empresa, isso é fácil, porra. Então não, tem que saber o ROI de tudo. Legal, também acho, eu gosto disso, eu gosto de conhecer os números. Mas para chegar naqueles números tem tanta coisa, né, Luciano? Você tem que ouvir as pessoas. E eu sou um cara, assim como você é, de ouvir os meus pares, independente de eu ser o líder. Eu tenho que ouvir, porque senão, cara, você paga o quê? Cabeça para não pensar? Eu adoro cabeça pensante e gosto muito daquelas que pensam diferente de mim. Porque é aí que existe a troca. E o insight muitas vezes está fora da pauta, cara. Tá num olhar, tá numa conversa paralela, tá num... Mas essa juventude aí, minha filha não é tão jovem, ela vai ficar puta com isso. Né? Eles têm pressa, tem 36 cara. anos. Mas eles têm pressa. Mas é muito rápido, então eu acho que essa... Você precisa da energia dela. Preciso. Para poder tirar o barco do porto, cara. Preciso, sim. E ela precisa da tua sabedoria, sabe, do teu cagaço em alguns momentos que ela não vai entender. Cara, por que esse cagaço? Fala, porque eu já tomei porrada para cacete, cara. É isso. E não queria tomar de novo. Mas às vezes eu vou ter que ir um pouco além, né? É isso aí. Grande Beiran, pronto para os próximos 45 anos ou... Prontinho, como é cara, que é, agora em maio. Você vai fazer que nem o teu ex-sócio lá? Chega. Parei, Não, mas eu pretendo ir um pouco além ainda, acho que eu tenho lenha para queimar, tô bem de saúde, graças a Deus com tudo isso aí. Sim. E agora como podcast, já você vai ficar rico, cara. Porra. Vai começar a entrar dinheiro. Disso, cara. Podcast é um negócio que dá dinheiro, que é uma beleza. Ter fila de patrocinador, os caras vão falar, não, eu quero fila de patrocinador, porra, vai ser 100 milhões de dólares, vai ser uma beleza, cara. Legal, cara, legal. Fechou, bem-vindo, cara, valeu o papo aí, um abraço. Obrigado, Luciano. Vamos em frente, cara. Mais uma vez te agradeço aí pelo convite, obrigado aí, audiência, pelo tempo. E quero deixar mais uma vez, parabéns, Luciano, por ser tão resiliente e fazer com que essa riqueza de material que você produz dure por tanto tempo assim. Eu sou chato, cara. Você é chato e insistente, né? Legal, então. Valeu. Tamo junto. Valeu, gente.